Oi, gente, boa noite, tudo bem? Vamos lá. Setor B2, página 59. Vamos trabalhar a estrutura da população, beleza? Como é que a gente pensa na estrutura da população? A gente quer fazer uma análise como é que a população ela se divide em gênero. Toma cuidado com o conceito. Estou trabalhando gênero para geografia, não gênero para sociologia, tá? Porque na sociologia, como é que funciona? Sexo é natural e gênero é construído. Outra discussão para outro fim de tarde, não para agora. Então, quando eu falo na estrutura, a gente quer saber quem compõe a população por idade, quem compõe a população por sexo, quem a maioria da parte da população economicamente ativa está em qual lado da pirâmide etária. A população é jovem, a população é idosa, a população é economicamente ativa, a população é economicamente inativa. É justamente isso que a gente quer saber, tá? Então a gente vai fazer aquela definição, já fiz isso algumas vezes no cantinho do quadro para você. Como é que você sabe se a população é jovem, se ela é adulta ou se ela é idosa? De 0 a 19, população jovem. De 20 a 59, população adulta. Mais de 60 anos, população idosa. Então, quando a gente fala em população adulta, a gente está falando de 20 a 59 anos, mas sua apostila ela tem um adendo. A divisão, porém, apresenta diferenças quanto aos intervalos de idade, de acordo com a conveniência dos países e organismos interessados. Alguns países consideram jovens os indivíduos de 0 a 14 de idade, adultos todos com idade entre 15 e 59, idosos aqueles superior a 60. Então, tem uma certa variação aí, mas não preocupa não. Segue essa bonitinha aí pela ONU. De 0 a 19, jovens. De 20 a 59, adulto. Idosos acima dos 60 anos. Beleza. Outra coisa. Quando a gente olha uma pirâmide etária, quais são os princípios que nós devemos analisar? Página 60. A gente tem que analisar a base, o corpo e o ápice da pirâmide. Enquanto mais larga a base da pirâmide, maior a população jovem. Se a população é jovem, logo, população economicamente ativa, ela é reduzida. Geralmente, quando a gente coloca a base da população muito esticada, o que você está percebendo? Você está percebendo que esticou a base da população jovem, significa alta taxa de natalidade. Geralmente isso é característica de países subdesenvolvidos. Quando o corpo está inflado, ou seja, a variação de 20 a 59, significa que nós temos a janela de oportunidades aberta, o bônus demográfico, porque grande parte da população absoluta é economicamente ativa. Ápice fino, muita pobreza, porque significa alta mortalidade. Ápice grosso, baixa mortalidade. Fique atento a isso. Na página 60 é bom você treinar os olhos com essas imagens, porque te mostra pirâmides dos Estados Unidos, da França, da Argélia, do México. Agora, a pirâmide brasileira, você tem que perceber o tanto que ela foi mudando. Primeiramente, base larga, ápice fino. Na década de 80 ela virou chapeuzinho de duende. Depois, atualmente, ela virou gota ou coxinha. E futuramente foi embora com Deus. Certo? Então, a tendência do Brasil agora é envelhecimento de população. E nós vamos ter uma diminuição da base da pirâmide e um engrossamento do ápice dela. Por hora, nós ainda estamos na pirâmide etária em forma de gota, certo? Mas a tendência da população brasileira, a gente sabe que é aumentar a expectativa de vida, consequentemente também a população idosa. A população brasileira está envelhecendo, a gente está falando em 11% da nossa população. Quais são os estados brasileiros que têm a maior longevidade? Na sua apostila, na página 61, você vai ver que é da região concentrada. Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná,
Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E depois a gente vai lá para o Centro-Oeste, depois depende, Nordeste ou Norte, depende da região, tá? Quais são as que nós temos a população mais jovem? Nós vamos ter o Amapá, por exemplo, Pará, o Acre, nós vamos ter o Ceará, Pernambuco, Paraíba, Bahia e Tocantins, com populações mais jovens. As maiores longevidades, em sequência na apostila: Santa Catarina, Espírito Santo, São Paulo, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro. Então, sempre conecte a região concentrada com as maiores longevidades da população. Então, estrutura por sexo. No Brasil, em média geral, há 96 homens para cada 100 mulheres. O curioso é que nascem mais meninos que meninas no país. Isso a gente está falando de uma realidade urbana. Na realidade rural é o contrário, nascem mais homens do que mulheres. Por que tem essa diferença? A justificativa é porque as mulheres vivem mais e os homens vivem menos. Mas qual que é a razão que os homens vivem menos? Primeira coisa, medicina preventiva, curativa, acidente de trânsito, envolvidos em processos de violência e etc. Joia. Mas hoje também tem uma relação que a gente consegue perceber, isso está marcado pelo INEP, que as mulheres possuem uma maior qualificação profissional do que os homens. E mesmo assim ela possui salário inferior ao homem, uma forma de misoginia que acontece. No Brasil, a maior concentração de mulheres ocorre nas cidades, 94,2 homens para cada 100 mulheres, e na área rural se inverte, há cerca de 109,2 homens para cada 100 mulheres. Beleza? A gente hoje estima-se que tem 13, deixa eu ver, que gracinha, isso mesmo, 13.983.145 idosos no Brasil. O crescimento de 1900 para 2017 foi algo em torno de 5 milhões de brasileiros, tá? O Brasil tem uma expectativa de vida de 75,5 anos. Na última década, a população brasileira apresentou um homem a menos para cada grupo de 100 mulheres, ou seja, a população feminina aumenta enquanto a masculina diminui. Isso é resultado do censo de 2010. Não esqueça que no censo de 2010 também surgiu a expressão família multigênero na relação, tá? No Brasil, a região norte apresenta em sua composição populacional um número de homens maior do que de mulheres. Já o Rio de Janeiro é o estado brasileiro com menor proporção, que é o contrário, né? São 91 homens para cada 100 mulheres, ou seja, menina quer casar, vai para o norte, vai dar certo, você vai arranjar um jovem bonito, sarado, te esperando. E o homem quer se casar? As cariocas, porque eu estou falando por causa da razão de gênero, o Rio de Janeiro é maior do que na região norte, tá? No caso, Rio de Janeiro, mais mulher que homem, na região norte, mais homens que mulheres. Na estrutura setorial, a gente tem que trabalhar algumas expressões. Uma delas a gente chama de PIA, população e idade ativa. Ela vai se dividir em população economicamente ativa, são as pessoas que trabalham ou procuram emprego, e a população economicamente inativa, que a gente considera estudantes e idosos, considerando isso aí, tá? De acordo com o IBGE, em 2013, a população em idade ativa chegou a 156 milhões de pessoas. Nesse universo, cerca de 102,5 milhões, 65% compunha a população economicamente ativa, 54,1 milhões de pessoas, 34,5% da população, formavam a população não economicamente ativa, PNEA. Da média geral no Brasil, os homens representam 58% e as mulheres 42% daqueles que desenvolvem atividades econômicas em quaisquer um dos 5 setores das atividades econômicas. Então vamos lá, lembrando, quem são os 5 setores da atividade econômica? Primário, rural, agricultura, pecuária e extrativismo. Agricultura, a pecuária, pode ser qualquer forma de pecuária e extrativismo, mineral, vegetal e animal.
O secundário é a indústria, que se divide em base, intermediário e bens de consumo. O terciário é o de comércio e prestação de serviço. O quaternário, tecnologia e a pesquisa, biotecnologia, etc. Por exemplo, esse agora está vigente em tempos de coronavírus. E o último quintário é o que engloba prestação de serviços, polícia, bombeiros e organizações não governamentais, cinema, mídia e entre outros, tá? Aí você percebe que nos países desenvolvidos, as atividades do setor quaternário e quinário, elas estão em alta. E nos países subdesenvolvidos, as atividades da indústria de base e do primeiro setor estão em alta. Lembra, sempre relacionando isso com a divisão internacional do trabalho. Então, no Brasil, como é que foi a mudança? Até 1940, o Brasil ainda era muito rural. A partir daí, com o processo de urbanização do Sudeste, vai haver um desenvolvimento de atividades do segundo setor e um forte êxodo rural até que em 1965 o Brasil se torna um país urbano. E aí ele começa a participar dessa conjugação da indústria-cidade, tá? Depois, passou a década de 70, de 80 e 90, aí a economia brasileira também muda, ela vai sair dessa concentração do segundo para o terceiro setor, né? O setor terciário é o mais produtivo, é o que emprega 58,5% da PEA no Brasil e também gera 72,8% do PIB brasileiro. Na página 62 tem 2 gráficos em forma de pizza que você vai conseguir perceber a evolução da economia nesses setores, tá bom? Das migrações populacionais, a gente vai lembrar que quem são os aspectos que definem um processo migratório? Podem ser históricos, podem ser aspectos naturais e podem ser aspectos econômicos, beleza? Como assim? Pera aí, Emerson. Históricos? Pode ser o que está ocorrendo na Síria, por exemplo. Não, mas aí é um caso geopolítico, concordo com você. Mas você sempre vai pensar o seguinte, que toda vez que a gente pensa em migração, a gente vai lembrar da repulsa e de atração de lugares. O primeiro conceito que você tem que fazer é diferenciar imigrante, emigrante de migrante. Imigrantes são as pessoas que chegam num país. Por exemplo, os italianos vieram para o Brasil, os venezuelanos vieram para o Brasil. Depois, se você for considerar, imigrante é aquele que sai. O brasileiro mudou-se para os Estados Unidos. Lembrando da regra dos 180 dias ou 6 meses para se considerar imigrante, tá? E quem é o migrante? É aquele que movimenta dentro do próprio território. Quais são as causas? Perseguições religiosas, étnicas, política ideológica, guerras, o caso da guerra da Síria, causa natural como secas, enchentes, terremotos. Entretanto, na atualidade predominam as causas econômicas. Mas lembrando, eu gostaria que você conectasse a causa econômica com a grande evasão de pessoas da África, a causa de guerra, a guerra da Síria, a causa de guerra ou Estado como ocorreu na Venezuela. Isso todos são exemplos que nós podemos abstrair de causas de imigração na última década. Das migrações internacionais, o grande problema é que a maioria da pessoa que quer migrar não tem mão de obra qualificada. Então, a partir da década de 90, muitos países, visando a restrição de entrada de imigrantes, passaram a estabelecer leis para impedir que essas migrações aconteçam. Foi o que aconteceu com os Estados Unidos. O Bill Clinton começou a construir um muro, o Donald Trump deu continuidade a isso. Se você também olhar em Israel, a cerca que divide a Jerusalém da faixa dos palestinos, dos árabes, na verdade, você vai conseguir entender um pouco melhor essa dinâmica. Então, hoje, algumas fronteiras artificiais são criadas para tentar inibir a chegada dessas populações em áreas, ou seja, é para impedir que as pessoas pobres chegam nas áreas dos ricos. Sua apostila ainda cita: há muros criados dentro de fronteiras nacionais que buscam segregar ricos e pobres, como o Muro de San Isidro na Argentina, ou mesmo o polêmico Muro do Morro
de Santa Marta, no Rio de Janeiro, que é para poder, já que Alphaville convive ao lado de Alfavela, você põe um muro para impedir o trânsito de pessoas. Artigo 5º da Constituição não apoiaria isso, porque, na verdade, nós temos a liberdade de ir e vir, né? Outra modalidade é a imigração sul a sul, né? Porque essas que nós falamos antes é do sul para o norte. Aquela que se refere ao deslocamento de pessoas entre países em desenvolvimento, como, por exemplo, brasileiro indo para o Paraguai para a questão da compra de terras, seria um dos exemplos, né? A sua apostila ainda coloca o fator que 2 em cada 5 imigrantes vivem atualmente em uma nação em desenvolvimento, situação de conflito, desastre ético, proximidade geográfica, melhor situação financeira, entre outras, são fatores que motivam essas pessoas a fugirem. Lá na página 63 da sua apostila, vai surgir uma coisa que a gente não pode perder de vista, que é a questão da crise dos refugiados. Quem que são as crises dos refugiados? Primeiro, refugia-se quem? Ou quem está com problema de natural, seca, enchente, fome, peste, gafanhoto, ou quem está fugindo de guerra. Mas a maioria a gente consegue perceber que quando começou a ocorrer a crise humanitária das migrações africanas e asiáticas, a Europa começou a ver pelo mar Mediterrâneo o grande portal de entrada dessas pessoas que fugiam de conflitos e de fome para a Europa. Então, o que nós encontramos? Principalmente um grupo de homens, pessoas do sexo masculino, que estavam fazendo essa travessia. Iam primeiro e, posteriormente, vinham pessoas da família também. Agora, ultimamente, conseguiu notar-se que, nas últimas décadas, também houve uma diferença também no sexo das pessoas que migravam. Antes a maioria era homem, agora mulheres desacompanhadas também fazem essa rotina. O ano passado criou-se a polêmica das crianças migrantes que estavam sendo julgadas por tribunal nos Estados Unidos, né? Sem a presença dos pais, para ver se seriam deportadas ou adotadas. Entre os anos de 2014 e 2018, o número de mulheres nigerianas que chegaram à Itália, por exemplo, por meio do Mediterrâneo, saltou de 1.800 para 4.000 mulheres, chegando com elevadas dívidas, ultrapassando os 35 mil euros que foram pagos para elas conseguirem fazer essa travessia. No caso do México para os Estados Unidos, isso é feito nas mãos dos coiotes. O ano de 2015 foi marcado pela migração de milhares de sírios e africanos, por exemplo, foi o que nós citamos várias vezes por aqui. 10 países de origem de requerentes de asilo na União Europeia: Síria, Afeganistão, Iraque, Kosovo, Albânia, Paquistão, Eritreia, Nigéria, Irã e Ucrânia, tá? Outra coisa, você pode ver também que nas crises árabes da primavera e do outono árabe, acabou-se que, a partir de 2011, a União Europeia ficou o palco receptor de muitos migrantes. Há uma modalidade de imigrantes que a sua apostila trabalha lá na página 64, que são os refugiados ambientais. Quem seriam os refugiados ambientais? Refugiados ambientais são pessoas que acabaram tendo que sair do seu lugar de origem por causa da subida dos oceanos. Isso acontece muito na Oceania. Eles fogem, por exemplo, da elevação do nível dos mares, que tem invadido suas ilhas, seus atóis, e, consequentemente, tem deslocado essa população. Então, a sua apostila dá exemplo de Tuvalu, Kiribati, encontram-se em estado de alerta, pois corre o risco de desaparecer no mapa em algumas décadas. Das migrações internas, continuando na página 64, nós temos algumas que a gente pode citar. Na verdade, seriam 3. A primeira delas nós trabalhamos com o que nós chamamos de êxodo rural, que isso aí já é muito fácil para vocês. Êxodo rural é um movimento de população rural para a zona urbana. Mas o que gera esse êxodo rural? Vamos lá. Mecanização do campo, industrialização da cidade, que oferece maior possibilidade de emprego, miséria do trabalhador.
E aí o que acontece? Qual é a consequência do êxodo rural? Com certeza a macrocefalia. Junto com elas vem subemprego, violência, favelização. O êxodo rural ocorre então em países subdesenvolvidos e industrializados, como Brasil, México, Coreia do Sul, etc. No entanto, apesar de importante, tal fluxo migratório não é tão característico hoje, porque eles já passaram dessa fase da transição. A transhumância ou migração sazonal, ela justamente ocorre por causa disso. Ela pode surgir por causa de trabalho, exemplo, as pessoas saem do norte para vir cortar cana em São Paulo. Seria uma forma de transhumância econômica. Mas geralmente no Brasil nós citamos duas outras transhumâncias. Porque geralmente a gente costuma dizer que a transhumância ela é causada por um fenômeno natural também. Então o primeiro fato econômico, o segundo fato seria o primeiro fato é econômico, o segundo fato seria o natural. Por exemplo, o sertanejo, fugindo da seca, sai do sertão e vai para a zona da mata ou para o sudeste. Essa é uma forma de migração. Outro pantaneiro, no período das cheias, movimenta pessoas e rebanhos, saindo da parte baixa para a parte mais alta do Mato Grosso do Sul. Também essa é uma forma de migração transhumante ou sazonal. E o outro caso é o pantaneiro. E o outro caso é a migração pendular. Por exemplo, a pessoa vive em Planaltina e trabalha em Brasília. Esse trânsito de ida e vinda é o movimento de pêndulo. Uma pessoa vive em Japaraíba, trabalha em Lagoa da Prata. Uma pessoa vive em Capitólio ou Pimenta, estuda em Piuí. O que está acontecendo? O movimento pendular, ou seja, de ida e volta todos os dias. Isso é muito característico próximo a grandes centros urbanos. As pessoas percebem que viver com a família em cidade muito grande já não é tão atrativo assim. Então, o que essas pessoas fazem? Elas se afastam dessa realidade da cidade grande, vão morar numa cidade média, porque fica melhor eles irem e voltar todos os dias para casa. Também gera esse movimento de pêndulo. E hoje, o que a gente tem observado melhor? Que as migrações no Brasil, elas estão na cara do que nós chamamos de migrações interregionais. Porque antes era muito deslocamento, ficava fácil, Nordeste e Sudeste. Hoje o Nordeste, por exemplo, graças à guerra fiscal, ida de empresas para o Nordeste brasileiro, você consegue perceber mais essa presença bem marcada de pessoas do campo para a cidade. Aqui do campo para a cidade. Da região seca do Nordeste para a região úmida. Então aí você criou um movimento intra-regional. Eu saio do sertão e vou para a zona da mata. Choveu, saio da zona da mata e volto para o sertão. Então, quais são... Aí, sua apostila na página 64, fim da segunda coluna, ela vai trabalhar de uma coisa que é bom que você tenha na cabeça. Os principais fluxos ocorrentes de ondas migratórias. Nordestinos e paulistas para Minas Gerais no ciclo do ouro. Joia. Nordestinos que migraram para São Paulo na segunda metade do século XIX por causa do café. Depois, nordestinos que foram para o norte por causa do ciclo da borracha. Na página 65 tem 3 mapas. Esse aí, cara, seria bom que você memorizasse esses mapas. No Sudeste, a Sudeste foi uma região receptora por causa dos grandes ciclos econômicos que ocorreram aqui. Por exemplo, cultura do café, indústria. O que fez? Atraíram pessoas para o Brasil. A partir de 1920, de uma forma mais intensa, a partir de 1940, São Paulo e Rio de Janeiro atraíram nordestinos, mineiros devido à indústria e à construção civil. O Centro-Oeste, projetos colonizadores, construção de Brasília. E sem sobra de dúvida nenhuma, gente, a marcha para o Oeste brasileira que ocorreu por causa da fronteira agrícola. Então, o Censo Demográfico de 2010 demonstrou, página 65, mostrou que a mobilidade interna do país, impulsionada pelo emprego, ensino e outro motivo qualquer, fez com que 80 milhões de brasileiros vivessem fora do município onde nasceram. Ou seja, mais de 35% da população, sendo que mais de 14%, cerca de 25 milhões de pessoas, moravam em outro estado ao atingir 60 anos de idade,
mais 60% dos habitantes já mudaram de suas cidades de origem. Entre os estados brasileiros, São Paulo e Rio de Janeiro, com cerca de 2,1 milhões de pessoas, Paraná com 1,7 milhão, Goiás com 1,6, acumularam a maior quantidade de pessoas que migraram para esses estados. Por outro lado, Minas Gerais, São Paulo e Paraná foram aqueles que apresentaram a maior quantidade de habitantes que foram morar em outros estados. Em termos relativos, os estados do Brasil com a maior quantidade de forasteiros são o Distrito Federal, lógico, por isso é chamada cidade dos candangos, são pessoas do Norte e do Nordeste que vieram para construir Brasília, com 45,3% da sua população oriunda de outros estados. O mesmo levantamento apontou, leia-se, que os imigrantes de retorno, que são aqueles que voltam para os seus estados de origem após terem migrado para outras regiões, somaram 1,2 milhões de imigrantes no período de 2005 e 2010. Beleza. Até 1808, quem migrava para o Brasil, até 1808, a gente falava que a imigração para o Brasil era restrita e quem vinha para cá era colonizadores. Daqui a pouco eu volto para falar mais sobre isso, tá?